Eu não podia deixar de passar aqui hoje. Não, logo hoje, 12 de junho, dia dos namorados. Não, jamais. E eu passei aqui para falar com você que é casado, com você que é casada, assim, porque para mim o casamento é um namoro consolidado. Acabou o treino, agora é a prática. E eu quero compartilhar com vocês um presente, né? Uma mensagem da palavra de Deus que está escrita no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 2, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados de onde tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Queridos, o que a palavra de Deus, você, minha querida, que está desesperançosa, você, meu irmão, o que a palavra de Deus está dizendo para nós nesta manhã? Não tem casamento sem problema, não tem. Veja que esse casal estava ali no momento festivo e já estavam enfrentando a sua primeira dificuldade, né? Uma festa, ela passa por organização, é tudo calculado, é tudo certinho, mas de repente, e aí? Acabou o vinho. E aí? Para você ver que todo casamento, ele tem problema. Porque tudo nessa vida tem problema, tudo nessa vida dá BO. E aí o que acontece? Só que Jesus tinha sido convidado para este casamento. Essa é a diferença daquele casal para muitos casais que não convidam Jesus para estar no seu casamento, para estar ali com o noivo, com a noiva, para viver a vida com eles. E esse casal aqui, logo de início, convidou Jesus para as bodas, para as festas do seu casamento. Convidou a mãe de Jesus, os discípulos estavam lá. Eu fico imaginando assim na minha mente: meu Deus, deve ter sido uma festa maravilhosa. E faltar o vinho naquele momento era algo muito vergonhoso, constrangedor. Maria, ela estava atenta a isso, e ela diz: Jesus, acabou o vinho. E Jesus diz assim: olha, não é chegada a minha hora, mas eu vou fazer um milagre aqui, porque Jesus, ele tem o tempo dele para agir nas nossas vidas, ao nosso favor. Mas ele está sabendo o que está acontecendo. Muitas vezes você diz assim: eu estou passando por isso no meu casamento, parece que Jesus não está vendo. Não é que Jesus não está vendo. Deus, ele tem um tempo para operar. Eu vejo Jesus falando assim para Maria: mulher, eu estou no controle, entendeu? Eu tenho a minha hora. Eu não ajo no desespero, não. Tá entendendo? Quem age no desespero é eu e você. Jesus, ele é manso. Lembra Jesus dormindo no barco no meio da tempestade? E ele acorda e diz assim: por que vocês estão assim, alvoroçados? Por que vocês estão assim, tímidos? Não, para que isso tudo? Entendeu? Mantenha calma. E aí eu vejo, em outras palavras, ele falando a mesma coisa para Maria. Para que esse pânico? Para que essa agonia toda? Calma, mulher. Calma, eu estou no controle, eu estou aqui. E aí Maria vai e recebe essa palavra de confiança, né? Quando ele diz: mulher, não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo. Tipo assim, calma, eu estou no controle. Não é do seu jeito, não é assim no pânico. E aí ela vai e confiante diz assim aos empregados: ó, façam tudo o que ele disser. Ela sabia que ele ia fazer alguma coisa.
Ela tinha essa fé, mas ia fazer no tempo dele, da maneira dele, não da maneira que ela esperava, da maneira e na hora que ela queria. Aí o que acontece? Aí Jesus pega e começa a dar as instruções. Olha, façam isso, pega ali as talhas, encham ali e tal. E aí as pessoas, os empregados, começam a fazer, mesmo sem entender porque ir lá na água de purificação dos judeus, onde eles lavavam a mão, ir lá pegar aquela água. Eu acho que os empregados assim, meu Deus, o que é que ele está fazendo? Mas mesmo que eles não compreendessem, eles obedeciam. Muitas vezes é o que falta a nós queremos entender para depois fazer. Querido, se Deus falou, se Deus trouxe uma instrução para o seu casamento, apenas obedeça. Depois você vai ver o resultado, ainda que você não entenda agora, depois você vai compreender. E aqueles homens sem entender nada, encheram essas talhas de água lá. Oxê, vou encher aqui. E eles encheram. E depois ele diz assim, leve lá ao mestre-sala. E eles foram. Imagine você no lugar daqueles homens. Imagine você no lugar daqueles empregados. E eles foram. E quando chega lá, um mestre-sala prova daquela bebida que foi levada, né, daquela água, e diz assim, gente, esse é o melhor vinho da festa toda, você guardou até agora. Veja como Deus, ele faz coisas inexplicáveis, faz milagre acontecer. Jesus, ele age de uma maneira que eu e você não consegue explicar, porque milagre não se explica, e ali foi um milagre. A Bíblia diz que foi um milagre que Jesus iniciou em Caná da Galileia. O primeiro milagre foi numa festa de casamento, numa bodas. Aleluia, louvado seja Deus. Convide Jesus para estar na sua casa. Se você está organizando o seu casamento, você ainda que não casou, né? Está organizando sua festa, convide Jesus, já presente já na oração, para que tudo dê certo. E você que já casou, está aí desfrutando de uma vida a dois com seu marido, também coloque diante do Senhor, para que quando venha as dificuldades, as adversidades que surgem para todo mundo, né? Que surge para todo mundo, Jesus possa estar ali para solucionar aquilo que você não pode solucionar. Muitas vezes nós servimos a Deus, sim, Jesus está conosco e nós enfrentamos desafios, problemas, adversidades. Jesus estava nessa festa de casamento e o problema chegou. Mas se Jesus não estivesse ali, se Jesus não tivesse sido convidado, como ia ser? Entende? Então, quando você vem para Jesus, não é que você não vai ter problema. Uma coisa também que eu vi nessa palavra é assim, que se fosse uma festa de aniversário, o problema seria de uma pessoa, do aniversariante. O vexame seria para ele. Mas, quando a Bíblia fala que Jesus estava nas bodas e faltou o vinho, esse problema já não era mais de uma pessoa, mas de duas pessoas, do casal. Porque todo o problema que acontece num casamento diz respeito ao homem e à mulher, a esposa e o marido. Não é assim? Então, e temos que enfrentar isso, sabe? O problema que o meu esposo está enfrentando é da minha conta. O problema que eu enfrento é da conta dele. Há muito marido que abandona a sua esposa quando ela está doente. Há muita mulher que abandona o seu marido quando o desemprego chega na sua casa. Mas o que devemos fazer? É juntos buscar o Senhor, buscar socorro no Senhor. Davi diz assim, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O casal precisa olhar para o alto, olhar para Jesus e buscar socorro nele. Não é no divórcio, não é na separação. Precisamos aprender a resolver os nossos problemas. Aquilo que nós não podemos resolver, Jesus, ele pode resolver. E Jesus, estando ali naquela festa, ele fez esse milagre acontecer. Que coisa maravilhosa. O que acontece que nós vemos hoje é que os casais querem viver de forma independente de Deus e querem viver também sem unidade. Eu acho tão maravilhoso a Bíblia quando nos conta a história da mulher sunamita que era rica. E quando ela quis abrigar o profeta Eliseu, ela foi comunicar com o esposo. Ela diz, marido, esse homem, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Eu queria fazer um quarto, queria hospedar ele lá no fundo, fazer um quarto aqui na casa para ele.
E aí o marido vai consciente. Você sabe o que é isso? Isso é unidade. Isso é unidade. Quando os dois vivem em acordo. É claro que você tem uma cabeça, o seu marido tem uma cabeça, mas precisam trabalhar no mesmo propósito para a prosperidade financeira, para a harmonia do lar. Tá entendendo? É como a igreja. A Bíblia diz que nós somos muitos membros, mas devemos andar em unidade. Mas me diga uma coisa: a mão trabalha igual ao pé? Não. A mão apalpa, a mão pega. O pé, ele serve para andar, né? Ele nos sustenta. Então, assim, são funções diferentes, mas que são com harmonia, no mesmo propósito, como as notas musicais. Elas todas não emitem o mesmo som, mas elas trabalham em harmonia, formando a melodia. O casamento ele deve ser da mesma maneira. Ele precisa ter harmonia, precisam se trabalhar no mesmo propósito. Já pensou se for tocar uma música, você bota a nota que você quer aqui, o outro bota a nota que quer ali, isso fica um campo desarmônico. Não vai sair nada agradável aos nossos ouvidos. Então, não é questão de você ser igual, porque muitas pessoas falam assim: "Ah, mas nós somos diferentes". Todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Nós não somos iguais. E que bom que nós somos diferentes, porque você tem uma habilidade, eu tenho outra habilidade. Sua esposa é boa em uma coisa, você é bom em outra. E que bom, porque isso faz que vocês prosperem, porque cada um exerce uma função. É como a mão apalpa, mas eu preciso do meu pé para andar, para me sustentar. Eu preciso das minhas pernas. E o que acontece? É maravilhoso ter a mão e os pés, porque assim o meu corpo desenvolve bem, consigo realizar atividades. Não só de apalpar, de pegar, mas também posso ir e voltar. Tá entendendo? Unidade é sobre harmonia, é sobre viver no mesmo propósito. Então, o problema da esposa diz respeito ao esposo, o problema do esposo diz respeito à esposa. Precisamos ter um lar em união, que trabalha no mesmo propósito. Queridos, lembra de uma empresa? Nós temos um gerente, né? Um empregador. E ali naquela empresa, várias pessoas trabalham com uma função, com um encargo diferente, né? Assim. Mas qual é o propósito daquela empresa? É prosperar, é avançar, e cada um tem um serviço e todo mundo é importante. Daquele que lhe puxão, do zelador, aquele que está lá no computador. Todos, ao porteiro que está abrindo ali a porta. E todos estão trabalhando no mesmo propósito, que aquela empresa avance. E no casamento não é diferente. Você está entendendo? Você está pegando a visão? Então, todos ali devem estar exercendo a sua função, ninguém mais, ninguém menos, para que aquele lá ele venha prosperar. Louvado seja Deus, para que tudo ali aconteça em unidade, em harmonia. E com certeza fazendo assim, esse lar será abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Trabalhe em harmonia. Lembre-se que um casamento é a dois, né? Uma pessoa não pode estar lá se esforçando, fazendo tudo para aquele casamento prosperar e a outra pessoa nada, fica difícil, fica pesado, quase impossível. E que nesse dia romântico, esse dia dos namorados, aproveite para viver agora com essa consciência. Eu vou fazer a minha casa prosperar. Há muitas pessoas que abrem um negócio, botam uma empresa, né? E elas fazem de tudo, dão sangue, meu Deus. Passam 24 horas ali ligado, quando não tá, a empresa está em casa, planejando o que vai fazer. E no casamento ele não é assim. Não é assim, casamento também é construído. Casamento também é como uma empresa, sabe? Nós precisamos nos empenhar para fazer dar certo, para poder fazer acontecer, para poder ser um lugar de harmonia, feliz. Não é para casar e aquele negócio, seja feliz para sempre e cruze os braços. Não, casamento também é serviço. Precisamos também nos empenhar, nos dar para que ele seja próspero e bem-sucedido. E principal coisa, Jesus precisa estar no meio. Jesus precisa estar no casamento. Jesus precisa estar no lar. Jesus precisa estar presente no relacionamento. Como é que Jesus está presente no relacionamento?
Quando os princípios dele estão ali, no meu lar, na minha vida, operando, Jesus está no meu casamento. Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra. Quando eu respeito Jesus, quando eu trago Jesus para a minha vida conjugal, ele certamente não vai desamparar. Não vai desamparar. Nem o homem, nem a mulher, nem ambos. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. A gente bate tanta cabeça com casamento, né? A gente bate com tanta cabeça, porque o mundo passa para nós tantas coisas, são tantas ministrações, né? É tanto engano, é tanto mito, mas, gente, quem fez o casamento, quem estabeleceu o viver em casal, o homem e a mulher, quem estabeleceu, quem criou a família, quem formou, foi Deus. Foi Deus. E ele tem um manual. E ele diz assim, ó, casamento não é fácil. Já na festa esse povo aqui já teve problema. Mas eu estava lá, Jesus, aleluia. E ele fez o quê? Um milagre acontecer. E Jesus não mudou. Jesus não nos desampara. Se você estiver precisando de um milagre dentro da sua casa, convide Jesus para estar aí com vocês. Comece a ouvir. Lembre que Maria disse assim, faça tudo o que ele vos disser. Ouça a palavra dele. E o milagre vai acontecer. Já pensou se aqueles empregados não fizessem o que ele mandou? Já pensou? Então, o segredo é ouvir e obedecer. Faça tudo o que ele disser. Vocês vão ouvir e vocês vão praticar. Vocês vão fazer o que ele está dizendo. Para que o milagre aconteça no lar de vocês. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Um grande abraço. E não esquece, tá? Não esquece de ser romântico com teu cônjuge. Louvado seja Deus. Cheiro, graça e paz.